Poxa, tá gravando já? Fala galera, Nerd Odisan aqui trazendo mais um vídeo. E hoje eu vou trazer pra vocês aí, você que curte aí uma história de ficção científica, que tem viagem no tempo. Eu vou trazer aí 5 histórias aí que tem viagem no tempo como tema central. A primeira história que eu vou trazer hoje é All You Need Skill. É um mangá, não tem anime, certo? E esse mangá, ele é ilustrado pelo mesmo cara que ilustrou ali o mangá de Death Note, né? Obata Takeshi. Na verdade, esse mangá ele é a adaptação de uma novel. Então, a novel veio primeiro, aí o mangá foi feito uma adaptação tempos depois. Nesse mangá, o mundo está sendo invadido por várias criaturas lá conhecidas como Mimics. E, para combater esses Mimics, então, foi utilizado aí o que há de mais recente em alta tecnologia para poder construir trajes de batalha e armas para combater esses monstros. O personagem principal, que é o Kiria Keiji, ele na verdade é um novato, né? Ele é um novato e aí o que acontece? Na primeira batalha dele, ele acaba morrendo. Só que, estranhamente, depois que ele morre, ele acaba acordando na cama um dia antes de ir direto para a primeira batalha dele. A princípio ele acha a coisa meio estranha assim, mas depois ele pensa, deve ter sido, sei lá, um sonho. Mas aí ele vai, beleza, ele vai para a primeira batalha dele novamente e aí acaba repetindo a mesma coisa. Então ele morre e novamente ele acaba acordando na cama dele, né? Aí ele começa a desconfiar da coisa, fica meio suspeito e tal. Então ele resolve fazer uma experiência, né? Ele resolve ir para a batalha mais algumas vezes e aí ele acaba morrendo novamente nessas vezes que ele vai. E aí é que ele percebe que ele está preso num loop temporal. Esse loop temporal ele é sempre engatilhado toda vez que ele vai para o campo de batalha e acaba morrendo para essas criaturas. Então, qual é a decisão dele diante disso? Ele resolve morrer quantas vezes for necessário para poder ficar mais forte, ficar mais habilidoso em batalha e descobrir uma maneira de sair desse loop temporal através aí das batalhas. Como eu falei ali no começo, não tem anime. Agora sim, provavelmente você já ouviu falar do filme No Limite do Amanhã, né? Que é aquele filme lá com Tom Cruise, que, cara, pra mim é um dos melhores filmes que já foi feito aí com Tom Cruise. E esse filme, na verdade, ele também é uma adaptação da novel que deu origem ao mesmo mangá, All You Need Skill. Então vale a pena você também dar uma conferida nesse filme. Fica aí a primeira recomendação, All You Need Skill. Um mangá com muita ação, ficção científica e, claro, viagens no tempo. A segunda recomendação de hoje é um mangá, e esse tem um anime, tá? Então fica aí a recomendação de você tanto ler o mangá e depois assistir o anime, porque aí fica interessante até para poder você fazer aquela comparação. Steins Gate conta a história de Okabe Rintaro, né, que é um cientista. Ele é um cientista naquela pegada meio otaku, né, que ele tem aquele comportamento de otaku mesmo, fala umas gírias, umas paradas, tudo. Você vai conferir quando você for assistir. Ele tenta descobrir uma forma de viajar no tempo, né? Ele fica lá tentando as invenções, umas ideias, fazendo uns estudos com os amigos dele, né? Que também entendem de tecnologia e são, de certa forma, também tem um pé na ciência. E até que um dia, depois de alguns acontecimentos estranhos, né, bem misteriosos ali, ele consegue descobrir uma forma de mandar mensagens para o passado. Né? E aí, nesse meio tempo que ele está ali desfrutando da nova descoberta dele, ele acaba sendo perseguido junto com os amigos dele por uma organização que está atrás dessa tecnologia de viagem no tempo e, para piorar, ele ainda vai ter que lidar com uma terrível tragédia. A obra ela acaba assumindo um tom assim bem pesado quando ocorre essa tragédia, o que é totalmente natural e é uma coisa que eu confesso que eu não esperava, foi uma coisa bem dramática mesmo, mas claro, acrescentou bastante a obra. E ele vai fazer de todo o possível utilizando essa viagem no tempo para poder impedir que essa tragédia aconteça, só que claro, não vai ser uma tarefa fácil, então para você saber se ele realmente vai conseguir, aí só assistindo para saber. Agora uma coisa que me chamou a atenção nesse anime é que na época que eu assisti, eu não lembro pelo menos, de ter visto uma história que trabalhava a viagem no tempo dessa maneira, né? Ou seja, enviar mensagens para o passado. É uma coisa que eu achei original para a época, não lembro se assisti, acho que foi em 2012, 2013. Para a época eu achei isso até inovador, né? Uma forma diferente de se trabalhar com viagens no tempo. Então fica aí mais uma recomendação, Steins Gate, show de bola, vai valer a pena cada episódio que você assistir. A terceira indicação que eu tenho é um mangá chamado Orange. Né? É uma história curta e conta a história de Takamiya Naru, que é uma estudante de 16 anos comum, que vive seu dia a dia na escola comum, até que um dia ela recebe uma carta de ninguém mais, ninguém menos que ela mesma. Pois é, ela recebe uma carta dela mesma de 10 anos no futuro e qual é que é o objetivo dessa carta?
Essa carta tem o objetivo de ajudar ela a impedir que aconteça uma tragédia terrível. E essa tragédia, no caso, afetou não só ela, mas todos aqueles amigos mais próximos que participaram do evento pelo resto da vida, né? Então, claro, não vai ser uma tarefa fácil, né? E assim, para descobrir só você lendo o mangá ou só assistindo, né? Porque tem um anime também, eu não assisti o anime ainda, certo? Pretendo até assistir, mas confesso que assim, é uma das histórias shoujos que eu mais gostei, tá? Eu não leio muito shoujo, mas confesso que esse estaria fácil no meu top 3, né? É uma história curta e mesmo assim ela consegue prender você até o final. E os personagens são muito carismáticos. Eu já percebi isso tanto no mangá, pelos traços da autora, que é a Takano Ichigo. A animação também, ela deixa os personagens com expressões também bem vívidas, bem, como é que eu posso dizer assim, bem carismáticas mesmo, e isso é um dos diferenciais que eu vi nessa obra. Esse mangá, ele aborda um tema seríssimo, que, em minha opinião, deveria ser tratado cada vez mais, principalmente do jeito que a sociedade anda nos dias de hoje. É um tema sensível, é um tema delicado. Eu não vou dar detalhes aqui, porque é até uma história curta, então se eu acabar falando demais, vai acabar estragando a surpresa, a sua experiência. Então eu recomendo que você vá lá, dê uma lida, depois assista o anime e com certeza você não só vai se divertir, mas vai se emocionar e vai acabar aprendendo muito com essa obra. Então fica aí a terceira dica, Orange, ok? A quarta recomendação é um mangá bem gore, cara. Se você curte histórias tipo High School of the Dead, então provavelmente você vai gostar dessa. Mahou Shoujo of the End. É um mangá, ele não tem anime, certo? Aliás, eu fico até imaginando se tivesse um anime desse mangá, cara, provavelmente seria classificação mais 18 no mínimo. Ou eles iam ter que dar um jeito de fazer umas censuras bem pesadas lá, porque tem muita cena pesada, tem muita morte assim, vamos dizer, agressiva, é aquela pegada mesmo de apocalipse zumbi. A história se passa ali com o personagem Kogami Ki, que está ali vivendo seu dia a dia normal, um estudante, aquela forma que você já conhece muito bem, né? Só que um certo dia ele está ali na aula e de repente ele percebe que aparece uma Mahou Shoujo, que é uma garota mágica, e essa Mahou Shoujo ela simplesmente explode a cabeça do professor de educação física, né? Com uma arma sinistra que ela tem lá. E a partir daí começa um massacre. Então essa Mahou Shoujo ela mata um monte de aluno, e aí aquela sangueira, aquela destruição total, desespero. E o protagonista ali sem saber o que é que está acontecendo, não está entendendo porra nenhuma. E ele percebe que de um momento para o outro a vida dele se transformou no inferno. Enquanto ele se reúne com outras pessoas ali para poder tentar descobrir o que é que está acontecendo com o mundo, à medida que ele vai pegando uma pista e descobrindo as coisas, ele percebe que faz parte de uma trama muito maior, que envolve bruxas, envolve demônios, envolve viagem no tempo e envolve, claro, Mahou Shoujos, né? Garotas mágicas. A quinta e última recomendação é o mangá Boku Dake Gaimaki, tomara que eu tenha falado certo. Errou! Ou simplesmente preferir, se você preferir, Erased, né? Que eu acho que é bem mais conhecido por esse nome. Pra mim, cara, dessa lista, esse é o melhor. Simplesmente assim. Porque, cara, eu lembro que eu li esse mangá e eu terminei ele ali no começo do ano de 2019, se eu não me engano. E sabe aquela sensação que você tem quando você termina de ler uma história ou de assistir um filme, e aí você tipo, puf, e aí você leva, sei lá, meia hora ou 40 minutos para voltar pra Terra? Foi meio que essa sensação que eu tive quando eu li esse mangá. Ela se passa num mundo onde o personagem principal ele tem um poder que ele mesmo batizou como Revival. Esse poder, ele faz com que o personagem ele se envolva num loop temporal até que uma certa situação seja resolvida. Como assim? Por exemplo, digamos que ele está lá e aí ele percebe que uma pessoa vai ser morta. Nesse mesmo momento, a habilidade Revival ela é ativada. Então, até ele descobrir o que é que causou aquela morte e salvar essa pessoa, ele vai ficar voltando no tempo até o começo desse evento. Até que um certo dia acontece uma tragédia terrível, certo? Que eu não posso falar detalhes porque senão acaba virando um baita spoiler. Mas é justamente por causa dessa tragédia que ele usa a habilidade dele de uma forma que ele nunca tinha usado antes. E o que é que isso acaba fazendo? Faz com que ele volte 18 anos no passado, no corpo de ele, garoto. E aí ele acaba tendo uma oportunidade de resolver um crime que infelizmente na época que ele era pequeno não foi capaz de resolver, que acabou tirando a vida de uma pessoa que era muito querida para ele. No decorrer da história, que ele vai lutando para poder impedir esse assassinato, ele vai descobrindo que tudo isso que está acontecendo ali no passado está conectado com os eventos que ocorreram no presente, né?
Então assim, é uma história fantástica, certo? Esse também tem um anime e eu ainda não assisti, é outro que eu também estou interessado em assistir. E pela animação que eu vi desse, o Erased, eu fiquei muito interessado porque a animação está muito bonita e as expressões dos personagens também estão muito convincentes, então esse eu vou acabar assistindo. E o mangá eu pretendo ler novamente, então fica mais uma recomendação, minha última recomendação, certo? É o mangá Erased. E assim, e se eu fosse fazer um top 5 das maiores mães dos mangás, eu com certeza colocaria a mãe do personagem principal nesse top 5, porque foi uma das mães mais incríveis que eu já vi. Se você for ler a história ou for assistir o anime, você vai entender o que é que eu estou dizendo. Espero que você tenha gostado dessa lista, certo? E deixa aí nos comentários se você conhece mais alguma história que tenha viagem no tempo, que te marcou, ou qualquer uma outra, e o que é que você achou dessa lista. Valeu? Se você já conheceu alguma dessas histórias, e claro, dá uma curtida, e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho, tá? Para você receber a notificação dos próximos vídeos, e aí a gente se vê no próximo. Valeu? Um abraço e até a próxima.